Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Pode Cuida Aí. E hoje eu estou aqui com Carla. Oi, pessoal! Para um bate-papo muito legal, falando sobre um tema muito importante nos dias atuais, que é saúde mental. E com nada mais, nada menos que Miguel. E aí, Miguel, fala um pouquinho de você pra gente. Quem é Miguel? Conta um pouquinho da sua trajetória. Então, meninas, na verdade, sou assistente social, né, de formação, tenho uma especialização em saúde mental, é uma área assim que sou apaixonado de fato pela política de saúde mental. E enquanto profissional, ao longo desses últimos anos, né, estive na administração, no município de Caeté, na política de assistência social. Atualmente sou vereador, né, mas não deixo de ser assistente social, que é de fato a minha profissão. E sempre que possível, sempre que sou convidado, gosto de estar dialogando sobre as temáticas, inclusive no meu mandato enquanto vereador também são as temáticas e as bandeiras que eu defendo, muito voltado para a política da inclusão, a política de saúde como um todo e a política de assistência social, inclusão, direitos humanos, justiça social. Então a gente sempre tem lutado por isso, né? E é por isso que a gente também está aqui hoje fazendo esse bate-papo sobre esse tema tão importante e tão necessário nos dias atuais. Sim. Inclusive nós até agradecemos, né? Porque logo de prontidão você aceitou o convite, né? Eu vou e a gente vê que é um compromisso que você tem falar sobre isso, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta, Miguel. A gente fala muito de saúde física, né? A gente está na era da academia, da saúde física, que é de extrema importância. Com certeza. Mas a saúde mental também é de extrema importância, assim como a saúde física. Então, eu queria saber de você o porquê é tão importante cuidar da saúde mental. Sim. Na verdade, a saúde mental, ela envolve vários fatores, né? Que a gente diz da saúde nos aspectos biopsicossocial. Ou seja, a gente precisa, para estar com a saúde mental bem, cuidar desses três aspectos. Da nossa saúde física, e aí a gente diz do cuidado na academia, das práticas de atividade física. A gente diz também sobre o cuidado com o nosso meio social, os ambientes que a gente frequenta, o meio social que a gente está inserido, isso também faz parte desse cuidado com a saúde mental, e o cuidar da mente, né? O cuidar da nossa saúde mental, ou seja, envolve esses três fatores, envolve esses três pontos, e a gente precisa de fato pensar em cuidar de todos eles para estar com qualidade de vida, um bem-estar social, né? Então tudo isso está interligado. Então não é possível a gente cuidar da mente se a gente não cuida do corpo e vice-versa, né? A gente precisa estar bem e para isso a gente tem diversas possibilidades de cuidar da mente. Praticar atividade física, inclusive, é uma forma de cuidar da nossa saúde mental, né? Algo que nos faz bem, que nos dá prazer, para quem gosta, é claro, né? Quem não gosta, não adianta forçar uma atividade física pensando que está cuidando da mente, porque na verdade está fazendo algo contra a sua vontade, algo que você não gosta de fazer. Então, cuidar da nossa saúde mental é cuidar da gente como um todo, em todos os nossos aspectos, né? Biopsicossocial. É um tripé, né? E é um tripé que sustenta tudo. Com certeza. Quais são os primeiros sinais que a pessoa precisa de ajuda, precisa da ajuda de um profissional? Então, hoje a sociedade ela está bastante adoecida, né? E quando a gente fala da atualidade, a ansiedade, por exemplo, é algo que está em todas as pessoas, vamos dizer assim. Obviamente que nem todos são acarretados, mas assim, no dia a dia a gente tem vivido uma sociedade muito ansiosa, né? Pelo amanhã, pelos próximos dias. E então a gente tem alguns sinais que costumam aparecer nesse processo. De modo geral, a gente pensa aí num sono desregulado, ou seja, a pessoa ou dorme muito e está sempre com muito sono, ou a pessoa não consegue dormir, tem dificuldade de pegar no sono, né? Então a gente tem essa rotina de sono alterada, isso é um sinal, né? É um sintoma que pode aparecer, que é inclusive um dos mais comuns, e a gente também precisa pensar numa ansiedade, que é algo comum e algo que não é comum, né? Por exemplo, quando a gente vai fazer uma prova, a gente fica ansioso pelaquela prova, mas após a prova a ansiedade passa, né? Esse é uma ansiedade comum do dia a dia. Agora, algo que não passa já é um sinal de alerta, né? Se a gente está sempre muito ansioso,
a gente não consegue dormir bem, a rotina de alimentação também muda, ou falta de apetite, ou comer demais e nunca estar saciado, né? As pessoas sentem muito isso. Eu estou com uma sensação de um vazio no estômago. Eu como, mas logo em seguida vem uma sensação de fome, de vazio. Isso também está muito relacionado à ansiedade. Então são dois sintomas, inclusive, muito comuns, né? Tanto essa questão da alimentação quanto a questão do sono. E também a questão de você deixar de fazer as atividades por conta da ansiedade. Ter um compromisso amanhã, eu não consigo comparecer, também é um dos sinais, né? Sim, porém eu diria que está mais relacionado à depressão, né? Que também é algo que hoje está em alta, digamos assim, né? Tem tido muitos casos de depressão, que é mais um quadro de isolamento, de não conseguir fazer o que dava conta de fazer no dia a dia. Isso está mais relacionado à depressão. Mas também sintomas, né? Que a gente precisa ficar atento e sempre que identificar, buscar ajuda. Você acredita que após a pandemia piorou muito o quadro de depressão e ansiedade? Com certeza, né? Assim, a gente observa que a pandemia traz esse quadro de isolamento, se a gente for observar principalmente com as pessoas idosas, que pós-pandemia acabaram, a maioria delas, não retornando às suas atividades, né? Porque a gente observava muitos idosos que iam no mercado, que iam na feira, que saía de casa. Sim. E o pós-pandemia, ainda que tenha tido retorno de alguns, mas esse retorno foi muito mais lento, comparando com o resto da sociedade. Quando parou a pandemia, as demais pessoas começam a voltar à vida e à rotina normal. Os idosos ainda ficam com essa precaução e que de fato é necessária, né, por ser considerado um grupo de risco. Então, com certeza o quadro de isolamento social, o quadro de depressão aumentou muito. E paralelo a isso, a ansiedade também, né, porque as pessoas começaram a viver uma vida muito mais agitada, muito mais corrida, muito mais focada nas redes sociais, que causam muito esse processo também da ansiedade. Então, o pós-pandemia mudou muito a saúde da população. Eu queria fazer uma pergunta interessante. A gente sabe que falar de saúde mental ainda tem muitos tabus, né, nos dias de hoje. E esses tabus, eles acabam, de alguma forma, impedindo que algumas pessoas busquem tratamento. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho o que podemos fazer, né, para acabar com esse preconceito, né, com esses tabus e fazer as pessoas entenderem que elas precisam buscar tratamento. Na verdade, esse preconceito ele ainda é muito intenso, principalmente nas cidades do interior, né? Porque as pessoas entendem que buscar ajuda com um psicólogo ou com um psiquiatra, por exemplo, é coisa de quem tem um transtorno mental grave, severo, né? E a gente precisa ter muito cuidado, estar muito atento em relação a isso, porque hoje, quando a gente diz de saúde mental, é cuidar da mente e ter qualidade de vida. E a gente não consegue fazer isso sem a ajuda dos profissionais que atuam nessa área, que é de fato o psicólogo e o psiquiatra, né? Hoje, um sintoma de ansiedade leve, ele pode ser tratado por um clínico geral. Mas quando esse quadro está um pouco mais intensificado, a gente já precisa de uma avaliação de um psiquiatra, por exemplo. E é algo como qualquer outra patologia, né? Se a pessoa tem um problema de pressão arterial, um problema cardíaco, ela tem que procurar um cardiologista. Sim. Se ela está com algum problema ortopédico, ortopedista. Então, se a gente precisa cuidar da mente, a gente precisa procurar um psiquiatra e um psicólogo. Né? E a gente precisa entender que não é uma doença que não tem cura. Então, passar por um processo de sofrimento mental, qualquer pessoa pode passar em algum momento da vida. E a gente, cada pessoa lida com os acontecimentos da vida de uma forma diferente. Tem gente que após o término de um relacionamento entra num quadro depressivo, por exemplo, e que com a ajuda desses profissionais consegue superar esse quadro. Tem pessoas que após perder um ente querido também entram num quadro de isolamento, de muita tristeza profunda, e esses profissionais é quem vai nos auxiliar a sair desse processo. Então é importante a gente de fato buscar ajuda, é importante a gente não ter esse preconceito, porque esses profissionais vão nos auxiliar a superar um processo, né, que qualquer pessoa está sujeita a passar a qualquer momento da vida, por qualquer circunstância que aconteça com a gente. E é muito importante a gente trazer essa temática aqui, né, Carla? Porque, por exemplo, na minha família mesmo, situações de pessoas, por exemplo, foi encaminhada por psiquiatra. Eu não vou, eu sou doida. Sim.
E aí, quando passa para um profissional que passa determinado medicamento, eu não tomo esse remédio não, porque eu vou ficar dependente. Sim. Eu não vou tomar porque eu vou ficar dependente, né? Então, isso ainda é muito forte e Sim. que a gente precisa combater esses discursos, né? Para que as pessoas busquem tratamento de fato e façam tratamento direitinho, que é muito importante seguir direitinho É também, importante né? a gente falar sobre essa questão do tratamento, porque, principalmente o uso da medicação, né? Porque, de fato, tem algumas medicações consideradas, né, as pessoas dizem faixa preta. Sim. Essas medicações elas são de uso contínuo e elas podem causar dependência se a pessoa não utilizar corretamente. Mas as demais medicações, principalmente porque a gente está falando aqui de uma ansiedade, de uma depressão, são medicamentos que na maioria delas não causam essa dependência, mas é importante a gente usar conforme a orientação médica. Né? Existe um processo de adaptação da medicação, geralmente nos primeiros dias tem alguns efeitos colaterais. Após esse período aí de geralmente 1 a 2 semanas, os efeitos colaterais aparecem. Tem pessoas que nem têm efeito colateral com alguma dessas medicações. E o médico vai fazer um acompanhamento por um tempo e parar de usar essa medicação também é gradativo. Sim. Então os médicos vão retirando aos poucos o desmame. desmame. Então é importante a gente começar a tomar a medicação e achar que já está bem parado, isso não pode acontecer. Exato. Né? A gente precisa seguir o protocolo certinho, a orientação médica certinho, para que a gente consiga fazer um tratamento correto e que a gente termine esse processo de tratamento e de fato esteja bem para dar conta de continuar, de seguir a vida. Isso. E falando na ajuda dos profissionais, qual o papel do CAPS no cuidado com essas pessoas? É importante a gente falar do CAPS e a gente fazer uma diferenciação. As pessoas, quando a gente fala do CAPS, eu acredito que seria até um preconceito maior do que dizer da procura por um psicólogo ou por um psiquiatra. Né? Porque o CAPS é um ambiente, é um espaço físico, onde, de modo geral, o CAPS atende as pessoas com sofrimento psíquico intenso, ou seja, que está com um quadro de transtorno mental mais severo, mais grave. Então, ele tem essa necessidade de estar nesse ambiente. O CAPS é um serviço muito importante no cuidado da pessoa com sofrimento mental, porque tem diversos profissionais, uma equipe multiprofissional, tem atividades terapêuticas, de oficinas, de práticas laborais que auxiliam nesse processo de cuidado, mas a gente precisa fazer uma diferença entre CAPS e o serviço de psiquiatria e psicologia. Né? Hoje o município consegue fazer essa divisão, por exemplo, a gente tem o serviço de psicologia nas UBSs, né? Aqui falando da realidade que a gente tem. Então, se a pessoa precisa de um psicólogo por um quadro, por exemplo, de ansiedade ou depressão, um quadro menos severo, digamos assim, na própria unidade de saúde é possível fazer esse acompanhamento, tanto com o psicólogo, o clínico geral pode avaliar uma questão de insônia, pode prescrever uma medicação. Hoje a gente tem um psiquiatra que atende, a gente diz serviço de ambulatório, né, que é dentro do espaço da unidade de saúde também. Então os casos que não são graves são atendidos na própria rede, na própria unidade básica de saúde ou ambulatório. Já os casos mais graves, eles são encaminhados para o CAPS. E aí esse acompanhamento, esse processo de cuidado do CAPS, ele de fato acaba sendo por um período mais longo, né, de permanência, até que a pessoa consegue superar esse quadro. O CAPS ele oferta um serviço para as pessoas com transtorno mental, mas também para usuários de álcool e outras drogas, né, que é importante a gente dizer sobre isso. Álcool e droga, por exemplo, é uma dependência química, existe um tratamento, mas de fato quem chega nesse processo da dependência não tem cura, né, digamos assim. A gente consegue que o paciente fique alguns anos, alguns meses, sem o uso da substância, mas a qualquer momento ele pode ter uma recaída. Né? Então, por isso que a gente fala de não existir uma cura para quem já é dependente químico. Agora, eu começo a fazer uso abusivo de álcool, começo a fazer uso abusivo de droga e já de imediato procuro um tratamento, a gente consegue superar esse processo antes de virar, de fato, uma dependência. Né? E aí tem a cura, digamos assim. Agora, quando a pessoa já é, de fato, dependente, é o tratamento, é o acompanhamento contínuo, né, dia a dia, num processo de tratamento, e o CAPS é esse lugar que acolhe, que recebe essas pessoas sem julgamento, sem preconceito, que auxilia no processo de cuidado, que direciona para outros tratamentos, outras políticas da rede. E eu digo que muitas vezes chega uma pessoa no CAPS por conta
do álcool, da droga, e ali é identificado questões clínicas que precisa de atenção da UBS, questões odontológicas, e esse CAPS pode fazer todo esse processo de direcionamento do cuidado, né? Assim como a UBS, que quando o paciente chega também identificando outras questões, faz os encaminhamentos. O CAPS hoje é o principal equipamento da rede de saúde que cuida da pessoa em sofrimento mental, mas todos os outros serviços de saúde podem e devem também estar envolvidos e estar direcionando esse processo de cuidado. E aí, vocês também, enquanto agentes comunitários de saúde, né, com certeza no dia a dia conseguem estar identificando esses quadros, esses sofrimentos, conseguem estar orientando sobre onde buscar ajuda, né? E a porta de entrada, de fato, vai ser a atenção básica. Mas o CAPS também é um serviço de porta aberta, né? Que a pessoa, se ela quiser, ela pode procurar a unidade. Não significa que ela chegando no CAPS hoje ela vai passar pelo médico. As pessoas procuram muito o CAPS querendo o médico. Ela vai passar por um atendimento clínico com a equipe multiprofissional. O CAPS é esse espaço, é um espaço assim, que eu já atuei, que eu amo trabalhar, que é de fato o local de cuidar da pessoa com sofrimento mental grave, né, intenso. Eu ia te perguntar até sobre essa sua última fala. Quem pode ter acesso ao CAPS? E como fazer para ter acesso a esse serviço pelo SUS? O CAPS é um serviço do SUS, né, e ele tem que funcionar de portas abertas, ou seja, demanda espontânea. Qualquer pessoa pode procurar o CAPS para ser atendido. No CAPS, ela vai passar por um acolhimento inicial com essa equipe multiprofissional. Essa equipe faz essa avaliação se é um caso grave e que vai ser acompanhado pelo CAPS. Sendo um quadro grave, vai ser acompanhado e aí é feito os encaminhamentos, o direcionamento, a avaliação de enfermagem, a avaliação social, avaliação psiquiátrica, psicológica. Então, toda essa equipe começa a cuidar desse paciente, dessa pessoa. Se não for um caso grave, ela vai ser atendida, vai passar por esse acolhimento e vai ser encaminhada para a atenção básica, por exemplo, que na maioria dos casos, quando não é algo grave, vai ser encaminhado para a atenção básica, né, para o clínico geral. Então, a gente também pode fazer a via contrária. Se a pessoa está sentindo algo de uma insônia, de uma angústia, de qualquer sintoma, ela pode procurar atenção básica, até porque quando a gente olha em relação à disponibilidade dos serviços, a gente tem diversas unidades de atenção básica no município, tem um médico clínico geral, na maioria das vezes, todos os dias. Então, passando ali na unidade, o médico já consegue fazer essa avaliação junto com a equipe, a enfermeira, né, enfim, e direcionar, se for caso de CAPS, encaminhar para o CAPS, se não, cuidar ali no próprio território. Já o CAPS, a gente tem, é um CAPS para atender todo o município, né? Então, assim, a demanda é muito maior do que a oferta. Então, por isso que, de fato, a gente orienta sempre procurar atenção básica, que ela vai fazer esses encaminhamentos quando necessário. Mas o CAPS é porta aberta, qualquer pessoa pode chegar a qualquer momento para ser acolhida. Ótimo. Eu acho que muita gente não sabe disso. Isso. Sim, E essa informação é muito importante. Pronto. E como a família, a comunidade, ela pode ajudar na recuperação da pessoa que está com sofrimento mental? Olha, a família tem papel fundamental. Porque o primeiro ponto é não julgar, não condenar a pessoa quando ela traz qualquer sinal ou sintoma, né, nesse sentido. A gente está falando aqui especificamente dessa questão da insônia, da alimentação, mas podem existir outros sinais, outros sintomas, e aí eu queria, de fato, chamar a atenção, principalmente para situações mais graves. Né? Por exemplo, a ideação suicida, né? Quando a pessoa está com pensamentos de morte e que muitas vezes as pessoas começam a dizer sobre isso para a família: a vida não faz mais sentido, eu tenho vontade de sumir, eu tenho vontade de morrer, enfim, frases nesse sentido, e muitas vezes a família e a sociedade começa a condenar: para com isso é falta de Deus, né? Isso é um ponto muito negativo. É uma influência negativa que a família tem sobre a pessoa que está em sofrimento. Então é importante que a família acolha, que a sociedade acolha essas queixas e direcione. Então, assim, o primeiro ponto que a família e a sociedade pode contribuir nesse processo é ofertando ajuda mesmo, e orientação, ouvir a pessoa falar dessas queixas, né, é a principal forma de ajudar. Quando a gente fala da dependência química, por exemplo, a família tem que estar sempre junto, acompanhando esse processo,
Porque é muito difícil para quem vive, para quem está no processo de adoecimento ou do uso abusivo de álcool, superar isso sozinho. Então, sem o apoio da família, dificilmente a pessoa consegue passar por esse processo. E o principal ponto de ajuda é, de fato, não condenar, não julgar a pessoa que está relatando qualquer episódio de choro, de isolamento, de tristeza, de ansiedade. Dar esse suporte ouvindo mesmo, orientando e participando do processo de cuidado. Eu acho que não julgar é ponto-chave, assim, né? Porque a gente tem mania de medir a dor do outro pela nossa régua. Sim. E aí é onde a gente acaba julgando as pessoas, né? Sem dúvida. Nós estamos chegando ao final do nosso podcast, mas antes de finalizar, Miguel, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está em sofrimento emocional e ainda tem medo ou vergonha de pedir ajuda. Deixa uma mensagem para essas pessoas. Na verdade, meninas e todos vocês que nos acompanham, já que disse tudo, né? A importância de pedir ajuda. Isso não demonstra fraqueza. Pelo contrário, pedir ajuda demonstra fortaleza. Exato. Demonstra que você quer continuar vivendo, que você quer continuar seguindo a sua vida. E o ponto-chave também é buscar ajuda. Se você está passando por qualquer sofrimento, talvez você tenha aí medo ou vergonha de procurar diretamente o CAPS, de procurar o psiquiatra, mas procure alguém da sua confiança, né? Seja um familiar, seja um amigo, para falar sobre esse sofrimento, porque o falar do sofrimento também alivia muito, né? Então é o primeiro ponto. Não tenha vergonha de dizer sobre esse sofrimento para alguém da sua confiança. Mas precisa também procurar o serviço de saúde para fazer esse acompanhamento, né? Você contando para alguém da sua confiança, com certeza essa pessoa vai te auxiliar, né, nesse processo de buscar ajuda. A gente precisa ter esse cuidado de quem também procurar, porque se a gente procura alguém que começa a nos orientar ou dizer é falta de fé, é falta de Deus, né? Então assim, mas procura alguém da sua confiança, fale sobre o que você sente, fala sobre a sua angústia e procure o serviço de saúde. Não quer procurar o CAPS, procura a unidade básica de saúde, que é de porta aberta também para estar fazendo qualquer direcionamento. Converse com o seu agente comunitário de saúde, né? Alguém que você tenha assim, uma ligação mais próxima, por ter um contato cotidiano. Então, assim, fale sobre o que você sente e vamos cuidar da saúde mental, vamos cuidar da gente, porque se a gente não está com saúde mental, se a gente não está com saúde mental em dia, a gente não consegue dar conta da vida. Começa a aparecer, inclusive, diversos sintomas, dores pelo corpo, não consegue alimentar bem ou come em excesso, não consegue dormir bem. Então é importante a gente cuidar da nossa saúde, é importante a gente não ter preconceito em relação a essa temática e buscar o serviço de saúde para que a gente possa, de fato, ter mais qualidade de vida. Acho que é essa mensagem que a gente deixaria. Excelente, é isso. Saúde mental é importante, né, Miguel? Miguel, muito obrigada. Eu que agradeço. Que bate-papo bacana. Você trouxe muita informação aqui que eu tenho certeza que muita gente não sabe, né? Sim. Que são de extrema importância. E só gratidão mesmo por todo o conhecimento que você trouxe. Agradeço pelo convite, né? E também por estar aqui com vocês e me coloco à disposição, né? Sempre que precisarem, a gente está junto para ter esse papo, para a gente dialogar, e as pessoas também que nos acompanham, se tiver alguma dúvida, se quiser entrar em contato, pedir alguma orientação, a gente está sempre à disposição para contribuir, né? Eu acho que o nosso papel enquanto cidadão no mundo é poder contribuir e ajudar as outras pessoas e um poder ajudar o outro da maneira que pode. Eu acho que isso é fundamental. Então, obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade. É isso, pessoal. Vamos deixar o Instagram de Miguel aí abaixo, que lá ele fala muito sobre isso, né, Miguel? Sim, sim. E tem muito conhecimento lá para ser compartilhado, e o que é bom precisa ser compartilhado mesmo. Então é isso, muito obrigada a todos e até a próxima. Até a próxima!